Bora continuar, bora. Chega pro bom. Vamos lá pro slide. Então, a gente parou, gente, falando o quê? Do recurso ordinário. Recurso ordinário, ele é interposto. Deixa eu colocar essa observação também. Ele é interposto, gente, pelo interessado, tá? O interessado segurado ou beneficiário do quê? Do nosso querido INSS, tá? Segurado da Seguridade Social. Beleza? Deixa eu colocar aqui no quadro, porque eu quero que estejam todas as informações necessárias, tá? Deixa eu colocar aqui judicial. Interposto pelo interessado. Tá? Decisão. Ótimo. Continuando. Bora lá. Veja-se que tal estipulação deve ser levada em conta junto com o artigo 660 da IN 77O, de novo a IN 77/2015, IN 77/2015, que prevê quais são os legitimados para protocolar o recurso. Quais são esses legitimados, gente? O próprio segurado, dependente ou beneficiário, o procurador legalmente constituído, o representante legal do interessado, a empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada, ou, por fim, o dirigente de entidade de atendimento definida pelo ECA. Meus queridos, prestem bastante atenção nessas pessoas, né? Quais são quem é interessado, né? O prazo para interposição do recurso ordinário é de 30 dias, a contar da ciência da decisão, e deverá ser protocolada junto ao órgão do INSS que proferiu a decisão sobre o benefício, que deverá proceder à sua regular instrução com a posterior remessa do recurso à junta ou câmara, conforme a situação. Frisa-se que, no caso, serão consideradas como contrarrazões do INSS as razões para o indeferimento do benefício em comento. Recurso especial. Seja qual for a decisão proferida acerca do recurso ordinário interposto, caberá recurso ordinário para as câmaras de julgamento, que são órgãos de segunda instância recursal do INSS. No ponto, se a interposição for tempestiva, serão suspensos os efeitos da decisão de primeira instância e devolvidos à instância superior o conhecimento integral da causa. Contudo, é necessário especial atenção ao artigo 30, parágrafo 2º do Regimento Interno do CRSS, que preconiza assim. A gente vai ler o artigo 30, né, o parágrafo 2º do artigo 30, e aí a gente volta para falar do recurso. Das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário, caberá recurso especial, dirigidas às câmaras de julgamento. Constituem alçada exclusiva para juntas de recursos, não comportando recurso às câmaras de julgamento, as seguintes decisões. Presta atenção. Então, não cabe, constitui alçada exclusiva das juntas de recurso, não comportando recursos às câmaras de julgamento. As seguintes decisões. Fundamentadas exclusivamente em matéria médica e relativa aos benefícios de auxílio-doença e assistenciais. 2. Proferidas sobre reajuste de benefício e manutenção em consonância com os índices estabelecidos em lei, exceto quando há diferença da renda mensal atual, a RMA, decorrer de alteração da renda mensal inicial, a RMI. Então, vê só, gente. Deixa eu me colocar na tela. Existiu aqui a data de entrada do requerimento, houve a decisão, ciência de decisão. Vamos dizer que houve a ciência da decisão no mesmo dia para ficar mais fácil na tua cabeça, tá?
Deixa eu colocar aqui da ciência da decisão, para tu não pensar que é da decisão. Da ciência da decisão. Tá? Dos interessados. Tá? E houve uma decisão aqui, ó. Aqui houve uma nova decisão. Só que aqui foi decisão, gente, do recurso, do RO, do recurso ordinário. Dessa decisão aqui, cabe o recurso o quê? Recurso especial, tá? Deixa eu colocar aqui. Cabe recurso especial, tá certo? Vamos lá. Nesses casos, a decisão é considerada de instância única, ou seja, somente das juntas de recursos, não cabendo recurso especial às câmaras de julgamento. Outra coisa, gente, que eu gostaria de colocar aqui no quadro. Recurso especial, quem julga é a Câmara de Julgamento, ó. Câmara de Julgamento. Tá? Câmara de Julgamento. O recurso ordinário, quem julga são as juntas. Tá? Bora lá. Não se enquadrando em qualquer das hipóteses acima, o prazo para interposição do recurso especial também é de 30 dias, assim como a apresentação das contrarrazões. Gente, eu tô fazendo um processo aqui, um anjo, tá? Tudo bem que foi indeferida alguma decisão e tal, mas eu tô fazendo aqui um anjo porque, veja, existe o recurso, aí depois vai existir prazo para contrarrazões. Aí teve a decisão do recurso ordinário. Aí vai existir o lapso temporal de 30 dias. Também são 30 dias corridos. Ó, 30 dias corridos. Então, eu tenho esse prazo, né, de 30 dias. Passou esses 30 dias, iniciará 30 dias para as contrarrazões. Quem é que faz essas contrarrazões, gente? O próprio INSS, tá? Que está se defendendo da decisão que ele proferiu. Vocês estão me compreendendo? Vamos lá. Existem os embargos de declaração. Os embargos de declaração, gente, eles são cabíveis para qualquer das instâncias recursais, tá? Qualquer das instâncias. Houve decisão, eu posso embargar. Os embargos declaratórios servem quando houver decisões com obscuridade, ambiguidade ou omissão. Então, imagine a situação, gente. Você pediu dois salários mínimos no teu benefício. E aí ele fala, teu benefício foi aprovado. Certo, mas qual é o valor do meu benefício? Tá? Então, houve aí uma obscuridade, uma omissão. Então, sempre que existe uma obscuridade, omissão, ambiguidade, você vai poder se utilizar do embargo declaratório, tá? Deixa eu colocar aqui no quadro. Tá? Eu vou colocar aqui, gente, nas observações. Deixa eu colocar aqui nas observações. Embargo declaratório, ele serve para qualquer momento qualquer momento dessa fase aqui, tá? Embargo declaratório, o embargo declaratório, em qualquer momento tá? E ele vai servir para tirar
Uma dúvida. Eu tive uma dúvida. Olha, o INSS não falou se eu vou receber, quanto é que eu vou receber, quanto é que vai começar, certo? Então, teve alguma dúvida, teve alguma omissão, alguma obscuridade ou alguma ambiguidade, aí sim o INSS ele será chamado a atenção, tá certo? Vamos lá. B. Na necessidade de correção de erro material, ou seja, que não afetem o mérito do pedido, o fundamento ou a conclusão do voto, bem como não digam respeito às interpretações jurídicas dos fatos relacionados nos autos, o acolhimento de opiniões técnicas de profissionais especializados ou exercício de valoração de provas, certo? Gente, o embargo declaratório, eu chamo que é um recursinho. Eu não sei se é do seu tempo, mas bem antigamente, lá no Zorra Total, tinha um negócio que era assim, olha, eu tenho um carimbão, eu tenho um carimbinho. O recurso, gente, o embargo declaratório é um recursinho, tá? Você só vai, de fato, utilizá-lo quando você não está aperreado, entendeu? É alguma informação necessária, mas que não vai, por exemplo, não vai ter força para interferir ou deferir o teu benefício, entendeu? Vamos lá. No primeiro caso, o prazo para interposição dos embargos é de 30 dias, a contar da ciência do acórdão, isto é, no mesmo prazo para interposição do recurso especial. E no segundo caso, no caso de erro material, ou seja, no primeiro caso, gente, é naquele caso de omissão, ambiguidade ou obscuridade, são 30 dias. No segundo caso, de erro material, poderão ser opostos a qualquer tempo. Destaca-se que a oposição dos embargos será motivo para interrupção do prazo para o cumprimento do acórdão, interposição do recurso especial, a apresentação de reclamação ao Conselho de Pleno e do pedido de uniformização de jurisprudência. O retorno desses prazos só poderá ocorrer após a intimação das partes acerca da decisão dos embargos, a partir da qual passará a contar novamente mais 30 dias. Por fim, a intimação da parte contrária para a apresentação das contrarrazões ocorrerá somente no caso em que o conteúdo dos embargos puder implicar na modificação da decisão final. Ademais, destaca-se que tal recurso terá andamento prioritário dentro dos órgãos do CRSS. Mais outro. Pedido de uniformização da jurisprudência. Assim como no processo judicial, o pedido de uniformização não pode ser enquadrado exatamente como um recurso, pois serve para dirimir divergências entre decisões definitivas proferidas pelos diversos órgãos do CRSS, ou entre estas e um parecer da consultoria jurídica do Ministério responsável pelas políticas previdenciárias, ou simplesmente para consolidar um entendimento já consolidado por diversos julgados. Gente, esse pedido de uniformização de jurisprudência é o seguinte, da jurisprudência. Ele não é considerado um recurso, tá? Ele não é considerado um recurso. Por quê? Ele não vai mudar esse caso específico. Pode vir a mudar, certo? Mas esse pedido é para dirimir uma dúvida que é de cunho de todos, entendeu? É igual a uniformização no processo civil. Aí a gente fala, olha, STJ, dependendo da matéria, né? STJ, olha superior, olha Tribunal Superior. Pessoal, tem aqui um caso que no teu mesmo tribunal tem juiz decidindo de uma forma, tem juiz decidindo de outra. Por exemplo, imagine uma situação no INSS. Mesma situação, isso acontece muito, gente. Você pega os mesmos documentos, aqui em Caruaru é negado. Aí você leva para a agência de
da Laje, em outro estado, e lá é aprovado. Aí você diz, hoje é o mesmo documento, né? É o mesmo documento. Então, assim, essas situações, elas ensejam, sim, um pedido da uniformização, dessa jurisprudência, né? Para que não venha mudar de um local para outro, né? Vamos lá, quais são os requisitos? São esses. Então, com base nisso aqui eu defiro, ou com base nisso daqui eu indefiro. E não mudar de uma agência para outra, tá? Mas acontece. Nesse sentido, pode ser dividido ainda entre pedido de uniformização em tese e em concreto. Então, eu posso pedir uma uniformização em tese, é só uma ideia que eu tenho na cabeça, eu não tenho nenhum caso concreto, ou pedido de uniformização em concreto. Aí, preste atenção. No primeiro, a divergência não tem um caso concreto. Mas se trata somente de uma situação em abstrato, que precisa de definição pelos órgãos julgadores. Em razão disso, só poderá ser provocado pela própria autarquia, mediante prévia apresentação de estudo fundamentado sobre a matéria a ser uniformizada, no qual deverá ser demonstrada a existência de relevante divergência jurisprudencial ou de jurisprudência convergente reiterada. Após a uniformização, a tese adotada será reduzida a enunciado. Aí vê só, gente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona Deixa eu colocar aqui. Vocês estão entendendo como é que funciona o pedido? O pedido de uniformização da jurisprudência? Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, meu pai. Estão vendo, não, né? Pedido de uniformização de jurisprudência, ele pode ser em tese ou em concreto. Este aqui só o INSS pode pedir, tá? Porque não existe nenhum caso em concreto. Este outro aqui já existe um caso em concreto que precisa ser solucionado, senão vai ter divergência. Tem um processo administrativo previdenciário e que depende desse julgamento para uniformizar determinado assunto que vai implicar diretamente nesse caso. Existe caso concreto. Pedido por outro lado. Quando o próprio nome diz pedido de uniformização de jurisprudência, em caso concreto, pode ser requerido por qualquer das partes do processo administrativo. Vê a diferença, gente? Nesse caso aqui, gente, como tá feio. Deixa eu ajeitar essa bagaceira aqui. Ai, meu Deus, não gosto de coisa assim, não. Ó. Deixa eu botar direitinho, que é para que vocês não fiquem sem entender. Tá? Pronto. Esse pedido de uniformização pode ser em tese. Gente, se é em tese, o próprio nome já sugere que não tem um caso concreto, não é verdade? Porque se tiver um caso concreto, não é só uma coisa da teoria, né? Existe algo concreto. Em tese é abstrato. Por ser abstrato, quem vai requerer é o próprio INSS. Para fazer isso, deve haver um estudo prévio, entendeu? O negócio demora mais. Vocês estão entendendo? É um negócio mais abstrato. Esse pessoal que gosta muito de doutrina e por aí vai, né? Mas existe fundamento. Porque é como eu falei, imagine o caso de ser julgado de uma forma em uma agência e ser julgado em outra agência, né? Quantas e quantas vezes você não leva um benefício para uma agência negado, aí você vai para outra com os mesmos documentos que é aprovado. Sem enroladinha, sem nada. Né? Porque tem gente que dá uma coisa para os outros, né? Mas isso não é certo. Bora lá. E aí, em tese, é o INSS que faz um estudo bababá, certo? Abstrato. Não existe um problema, não existe um processo administrativo concreto para aquilo, tá? Mas existe um estudo prévio que vai dizer, olha,
tem necessidade da gente falar sobre esse assunto, porque esse assunto é importante. Esse assunto é punk, tá? Já em concreto, há um caso. E se há um caso, não é só o INSS que vai pedir. Você entende comigo? Eu serei prejudicada. Porque não há uniformidade na jurisprudência aqui no INSS. Eu já me imagino falando, brigando, né, na hora. Que absurdo, né? Bora lá. Pode ser requerido por qualquer das partes no processo administrativo. Nas seguintes hipóteses. Inciso primeiro, lê comigo, não dorme não. Preste atenção comigo. Quando houver divergência na interpretação em matéria de direito, entre acórdãos de câmaras de julgamento da CRSS em sede de recurso especial, ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno. Então, veja só, houve divergência de interpretação em matéria de direito. Porque, gente, se for uma divergência de interpretação teórica, se for uma divergência de interpretação só, há uma obscuridade, aí eu entro com o embargo de declaração, não preciso pedir a uniformização de jurisprudência. Mas a situação é, olha, as câmaras estão julgando de um jeito e as juntas estão julgando de outra forma. E aí, o que é que deve ser feito? Tá? Bora. 2. Quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre acórdãos das juntas de recursos do CRSS, nas hipóteses de alçada exclusiva prevista no artigo 30, parágrafo 2º deste regimento, ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno de Uniformização da Jurisprudência. Deixa eu ver uma coisa só aqui, gente. A apresentação do pedido de uniformização deverá ocorrer em até 30 dias após a ciência do acórdão, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Houve, gente, o recurso especial e aqui houve um acórdão, tá? Acórdão. Por que um acórdão, gente? Porque não vai ser mais uma pessoa só que vai julgar, né? É um órgão colegiado. Quando eu falo de órgão judiciário, órgão colegiado, eu não estou falando mais de uma decisão, eu falo de um acórdão, porque é o conjunto de várias decisões, entendeu? Pronto, teve o acórdão, e aí digamos que teve a ciência nesse mesmo dia, daqui começa o prazo de 30 dias para interpor o quê? O pedido de uniformização de jurisprudência, caso concreto, né? Vocês estão ligados nisso? Ô, professora, mas se for pedido de uniformização da jurisprudência em tese, aí, meu amor, não vai ter esse bagulho aqui do processo, porque o processo administrativo é um caso concreto. Se for em tese, é só abstrato. Se for abstrato, não é concreto. Tá certo? Beleza? Mas eu ensino com carinho. Então, bora lá. A apresentação desse pedido deve ocorrer até 30 dias após a ciência do acórdão. Caso não seja recebido, é possível ainda interpor recurso ao presidente do CRSS. Também em 30 dias a contar a ciência da decisão comprovada dos autos. Quanto às contrarrazões, destaca-se que é o mesmo prazo, tá? Aí eu vou te fazer uma pergunta, anjinho do amor, anjinha da amora. Se tu tá em dúvida, prazo de recurso no teu concurso, tu vai colocar o quê? 10 dias? 8 dias? 5 dias? Ou 30 dias? Abençoado. Porque a gente só viu 30.
né? Então, assim, olha, a gente tem o quê? 1 hora de aula falando sobre isso. Se você já sabe que prazo de recurso em processo administrativo previdenciário é sempre de 30 dias, tu já está na frente de muita gente. De muita gente. Vocês vão ver nas questões. Bora lá. Reclamação ao Conselho Pleno. No caso de decisões das juntas de recurso em sede de instância única ou das câmaras de julgamento em sede de decisão de recurso especial que estiverem em divergência em relação a pareceres da consultoria jurídica, o CONJUR, né, da AGU, ou anunciados editados pelo Conselho Pleno, caberá reclamação a este último no prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão infringente e suspende o prazo para seu cumprimento. Apesar de ser um instrumento pouco conhecido, a reclamação ao Conselho Pleno possui um importante papel dentro do processo administrativo previdenciário, pois no descumprimento da decisão da reclamação, os julgadores que protocolaram um acórdão divergente poderão, inclusive, sofrer a abertura de um processo administrativo disciplinar com a aplicação de sanções de natureza ética. Gente, reclamação ao Conselho Pleno. Reclamação ao Conselho Pleno. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu tô vendo a hora de me dar uma volta no microfone aqui. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar Joãozinho aqui embaixo, tá? Daqui a pouco eu faço esse quadro de novo. Ó, aí teve uma decisão, teve outra decisão aqui. Vocês se lembram que teve o pedido de uniformização de jurisprudência e tal? Pronto. E teve outra decisão, ó. E esse acórdão ele foi contra um entendimento já jurisprudencial, tá? Um entendimento já simulado, um entendimento já consolidado. O que é que você pode fazer nesse caso? Qual é o recurso cabível? Reclamação. Aí você vai ter 30 dias para o quê? Reclamação. Vou botar do mesmo jeitinho, tá? Certo, gente? Que é para que vocês... Reclamação. 30 dias. Vocês estão conseguindo ver daí? Reclamação, Conselho Pleno. Porque aí você vai dizer, olha, ó, essa decisão aqui, ela foi contra entendimento já consolidado. Essa decisão aí foi contra um parecer da consultoria da própria AGU. Então, assim, vocês me expliquem aí como é que funciona essa brincadeira, porque eu tô meio sem entender, tá? Esse recurso, ele é extremamente importante. Deixa eu colocar essa observação aqui, gente, que isso é muito importante. Aquele que proferir uma decisão ou um acórdão contrário à jurisprudência, pode sofrer um processo administrativo disciplinar, tá? Um PAD, né? Então, assim, é uma situação bem importante, bem séria. Apesar de ser um instrumento pouco conhecido, isso já vimos. Insta a registrar ainda a possibilidade de reclamação, desta vez destinada ao presidente do Conselho de Recursos do Seguro Social, quando houver descumprimento de decisões definitivas das juntas de recursos ou das câmaras de julgamento. Nesse caso, destaca-se a sua interposição só poderá ocorrer se após 30 dias o INSS ainda não tiver cumprido o que foi determinado. Por fim, é importante também o ajuizamento do MS nos casos em que, havendo decisão do Conselho de Recursos determinando a implementação do benefício requerido, o gerente regional se negar a implementá-lo.
Gente, vamos encerrar por aqui esse bloco. No próximo bloco eu vou explicar melhor para vocês esse último slidezinho, pra gente começar as questões também, tá certo? Não sai daí, ou então sai, vai beber uma água, tomar um café, fazer um xixi e volta pra aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau!